pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula? E o tema dessa semana é cálculos com penicilina cristalina. Um cálculo muito importante, cheio de pegadinhas. E vem comigo para a gente aprender mais um pouquinho. Vamos lá? Muito bem, vamos então a mais uma aula. E o tema de hoje é cálculos de penicilina. Um cálculo muito importante, principalmente aí porque contém algumas pegadinhas que caem em algumas provas. Por isso, muita atenção nessa aula. Muito bem, o que é penicilina? Penicilina, então, é um antibiótico muito utilizado desde sua descoberta feita por Alexander Fleming, em 1928 até os dias de hoje. Então, desde aquela época, com a descoberta feita pelo Alexander Fleming, esse antibiótico ele começou a ser usado e até hoje a gente utiliza essa medicação no ambiente hospitalar. E é um dos antibióticos mais importantes que temos. Quais são os tipos de penicilina que nós temos no mercado? Nós temos a penicilina cristalina ou aquosa, que é de utilização endovenosa, ou seja, a sua administração é feita pela veia. A penicilina G-procaína, que é de uso intramuscular. A penicilina G-benzatina, que também é intramuscular, essa é a famosa benzetacil. E a penicilina V, que é de administração via oral. A que a gente vai falar hoje é a penicilina cristalina. Então, qual é a disponibilidade que nós temos dessa medicação no mercado? Essa medicação ela pode estar disponível para a gente em frascos com diferentes quantidades de pó da medicação. Nós temos frascos de 1 milhão de unidade, de 5 milhões de unidade e de 10 milhões de unidade. Mas essa medicação ela tem alguns segredinhos, a grande pegadinha de algumas provas, por isso muita atenção. O pó dessa medicação, ela vale um valor quando diluído, e a gente tem que lembrar disso para realizar o cálculo. Isso é muito importante. Então vamos lá um exemplo. Se eu tenho lá um frasco de 1 milhão de unidades, ao diluir essa medicação, o valor ele vai acrescentar mais 0,4 ml. No frasco de 5 milhões de unidades, ao diluir, o valor que você colocou de líquido ele vai acrescentar mais 2 ml, ou seja, o pó contém 2 ml de volume. E no frasco de 10, é fácil de entender, é o dobro disso, certo? Se 5 milhões acrescenta 2 ml, 10 milhões vai acrescentar 4 ml, ou seja, o dobro. Isso, na verdade, qualquer enunciado de prova, ele não vai te lembrar que você vai ter que considerar esse valor a mais. Essa é a grande pegadinha de todas as provas. Você vai ter que se lembrar desta regra para realizar o cálculo da maneira correta, senão você vai errar o resultado final. Vamos então a um exemplo prático. Se a gente utilizar então 8 ml para diluir um frasco de penicilina cristalina de 5 milhões, nós teremos aí como volume total de líquido 10 ml. Por quê? Porque 8 ml é o volume de água que eu vou colocar dentro do meu frasco para diluir a medicação. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho mais 2 ml de pó. Eu vou ter um total de 10 ml, certo? Isso eu não posso esquecer. Então, vamos então a uma prescrição para a gente treinar. Foi prescrito, então, a administração de 6 milhões e 500 unidades de penicilina cristalina EV de 12 em 12 horas. Nós temos disponíveis no hospital frascos de 10 milhões de unidade que eu devo diluir aí com 6 ml de água destilada. Quantos ml nós então vamos administrar ao paciente? Vamos então àquela regrinha. Nosso frasco é de 10 milhões de unidades, certo? Eu vou utilizar então a água destilada para diluir o pó dessa medicação. Eu pego então os 6 ml que foi descrito na minha prescrição médica e diluo jogando esses 6 ml de água destilada aqui dentro desse frasco ampola. Lembrando que o frasco de 10 milhões de unidades ele vai acrescentar mais 4 ml de pó, eu vou ter então um total de 10 ml. Lembrando que eu só coloquei 6,
mas os outros 4 é do próprio pó. Ou seja, no final eu vou ter, então, 10 ml. Vamos lá, então. 10 milhões de unidades, eu vou estar diluindo em 6 ml de água destilada, mais 4 do pó, que dá 10, certo? Vamos deixar esse valor aqui em cima só para a gente lembrar, mas a gente vai trabalhar com o 10. Por quê? Porque, na verdade, eu já sei que esses 10 ml é 6 da água mais 4 do pó. Então, eu não posso trabalhar com o volume de 6, eu tenho que trabalhar com o volume de 10, que é o que eu tenho neste momento. 6 milhões e 500, que foi o que o médico prescreveu, é o meu X. Ou seja, quanto desse volume total eu vou aspirar, vou trabalhar para ter os 6 milhões e 500 que ele pediu. Então, 10 milhões vezes X é igual a 6 milhões e 500 unidades vezes 10. 10 milhões vezes X eu copio, porque eu não consigo resolver ainda essa equação, é igual a 6 milhões e 500 vezes 10. Vamos resolver essa continha. Vou fazer daquele jeitinho que eu já havia ensinado para vocês nas outras videoaulas. Então, o que eu vou fazer aqui? 10 dividido por 65, eu vou colocar os zeros lá para o lado de fora. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 do lado de fora para eu não ter que multiplicar esses zeros. Então, eu vou trabalhar com 65. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Coloco o sinalzinho de mais para lembrar que depois eu vou ter que somar, pulando então essa casa. E vou agora multiplicar o número 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1 é 6. Agora então eu vou somar. Aqui dá 0. 5 mais 0 dá 5. E aqui 6. E agora o que acontece com esses zerinhos? Eu vou baixar para não ter então que multiplicar esses zeros. Muito bem, agora vamos colocar pontos aí para a gente poder identificar de qual valor que a gente está falando. 1, 2, 3, 1 ponto. 1, 2, 3, 1 ponto. Então, nós temos 65 milhões. Então, vamos colocar então esse valor aqui. 65 milhões. Muito bem. Então, eu tenho x igual a 65 milhões, dividido agora por 10 milhões. Justamente o valor que eu estava multiplicando aqui, certo? Então, esse valor vem aqui para baixo porque ele vai passar para depois do sinal de igual. Então, ele passa agora dividindo. O que eu posso fazer, então, para facilitar a minha conta? Eu vou cortar o número de zeros que eu tenho igualmente em cima e embaixo. Então, eu corto 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo, mais 3 e 3, ficando, então, com o valor de 65 dividido por 10. Vamos fazer essa continha. 65 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 10, 60. Para 65, sobra 5. Agora, a gente vai ver que, então, esse número aqui é menor do que esse. O que a gente tem que fazer, então? Colocar uma vírgula, e essa vírgula aqui me permite colocar um zero. Então, nós temos agora 50 dividido por 10. 50 é um número maior do que 10, agora dá. Então, dá 5, né? 5 vezes 10, 50 para 50, nada. Então, daquele valor de 10 ml, nós devemos administrar 6,5 ml do volume total do frasco diluído, ok? Muito bem, então, vamos praticar? Vou deixar aqui, então, um exercício para que vocês possam treinar. A prescrição médica nos pede para administrar 2 milhões de unidades de penicilina cristalina EV de 8 em 8 horas. Mas o que nós temos no nosso hospital são frascos de 5 milhões de unidades. E ele pede aí para que a gente possa diluir esse pó da penicilina em 8 ml de água destilada. Quantos ml, então, eu devo administrar? Pensando, então, que o meu frasco é de 5 milhões e que eu vou diluir esse frasco em 8 ml.
Muito bem, então eu vou ficar aguardando a sua resposta. Para quem gostou, então, dê o seu like, compartilhe para os seus amigos, não errarem mais nesse cálculo. Se inscreva no canal se não for inscrito, não esquecendo aí de acionar o sininho. Até mais, gente!